Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Todo mundo tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Vamos ver se tem uma resposta aqui. A Danila tá aqui com a gente, a Gorete. E aí, Gorete, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo, para depois, daqui uns 20 minutos, fazer uma prece, uma pequena vibração singela para acalmar o nosso pensamento, o nosso coração. E hoje a gente vai dar sequência ao que a gente vem conversando sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 4 ele é intitulado, é, ele fala sobre o reino de Deus e ele trata sobre a reencarnação ao mesmo tempo. É por isso que Jesus ele pega uma resposta que Jesus não. É por isso que Kardec pega uma resposta que Jesus deu ao fariseu Nicodemos sobre a relação do reino de Deus e da reencarnação, quando Jesus fala sobre a impossibilidade de entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Esse diálogo ele é muito importante, ele é bastante profundo, inclusive em termos filosóficos, e ele se encontra no capítulo 3 do, do Evangelho de João. É um evangelho muito interessante em que a gente vê uma simbologia muito forte que o evangelista João faz a respeito de Jesus e de seus ensinamentos, o equiparando inclusive a, as entidades mais elevadas da vida e como um representante máximo de Deus aqui na Terra, como o Verbo encarnado, ou seja, como aquele que representa integralmente os ensinamentos divinos. E nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, esse personagem chamado Nicodemos, que era uma das autoridades entre os fariseus, e os fariseus eram uma seita de judeus muito sábia e de personagens que tinham muito conhecimento sobre as tradições do judaísmo e sobre o conhecimento espiritual daquele povo, é, tinha conhecimento sobre Jesus e entendia boa parte do que Jesus pregava, do que Jesus ensinava, a ponto de ele reconhecer que Jesus era de fato o Messias que as escrituras antigas apontavam há muito tempo, há algo em torno de 200, 300 anos antes de Jesus. E nesse diálogo a gente vê, de maneira bem resumida, que Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noite para não ser visto, porque ele era uma pessoa pública, mas ele queria ao mesmo tempo conversar com Jesus. E ele pergunta para Jesus como ele poderia entrar no reino de Deus. E Jesus ele começa esse diálogo afirmando que em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, segundo a visão espírita, Jesus está claramente falando sobre a necessidade de aprofundar a experiência humana, os erros, os acertos e pôr em prática o que é aprendido através das inúmeras oportunidades que todos nós temos ao longo da encarnação. E esse ensinamento ele é muito profundo, ele é necessário a partir do momento em que todos nós percebemos da incapacidade de sermos perfeitos ao longo da vida, mesmo que sejamos disciplinados, que busquemos
boas ações, boas atitudes ao longo de nossas vidas, uma hora ou outra a gente comete enganos, a gente acaba tomando decisões não assertivas, é, podendo prejudicar outras pessoas, outras vidas, além de nos prejudicarmos de maneira automática. E isso ocorre naturalmente, porque todos nós somos seres falíveis, somos seres imperfeitos. E nessa imperfeição, então, Jesus, sabendo da condição humana nesse processo de evolução, ele responde a Nicodemos que para se vivenciar o estado de espírito que chamamos de reino de Deus, é necessário nascer de novo. E aí, quando a gente olha para essa expressão nascer de novo, do ponto de vista da cultura hebraica e da língua hebraica, fica ainda mais notória esse ensinamento, porque essa resposta ficaria da seguinte maneira: em verdade, te digo que é necessário voltar à fonte do nascimento. E na cultura hebraica, entre os judeus, a fonte do nascimento diz respeito à ideia de nascer de novo, por um corpo novo, voltar à vida material. Tanto é que é isso que Nicodemos compreendeu quando logo na sequência ele pergunta a Jesus: como assim devo voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus na sequência engata uma explicação filosófica muito bonita que traz uma relação direta com o conhecimento dos filósofos gregos sobre palingenesia ou sobre reencarnação, como a gente fala hoje em dia, passando pelas crenças dos judeus daquela época para explicar a ideia de reencarnação. Então vale a pena ir lá no capítulo 3 do Evangelho de João, em que esse diálogo é travado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, a gente vê que os espíritos aprofundam um pouco mais esse conhecimento, essa discussão sobre as vidas sucessivas e a construção desse estado de consciência, dessa maneira de sentir a experiência humana, de compreender a vida nas suas múltiplas facetas. E ao longo desse capítulo, os espíritos, junto com Kardec, desenvolvem reflexões sobre o desenvolvimento dos atributos morais e intelectuais do ser humano, das dificuldades naturais que todos nós enfrentamos ao longo da vida e da impossibilidade de conseguirmos numa única vida atingir o estado de perfeição moral e intelectual para viver numa suposta localização física chamada de Reino de Deus. Então, o que é apresentado pelos espíritos de maneira muito poética, muito bonita, é que o Reino de Deus é um estado de consciência, é uma maneira de viver a vida, é uma maneira de compreender, é uma maneira de buscar informações, de se relacionar, de se comportar. E que quanto mais a gente se esforçar na aplicação dos ensinamentos mais elevados dos amigos espirituais e sobretudo de Jesus, mais esse estado de consciência, esse sentimento de paz, esse sentimento de serenidade fará parte da nossa realidade cotidiana, como se um sentimento natural brotasse do coração e pensamentos mais elevados naturalmente fizessem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E aí, ao longo desse capítulo, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos chegam nos itens 24, 25 e 26, onde eles tecem reflexões sobre os limites e as necessidades da encarnação. Kardec aqui faz duas perguntas muito interessantes. No item 24 ele pergunta aos espíritos, e o espírito de São Luís que responde. Ele pergunta quais os limites da encarnação. E no item 25 ele pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aqui ele dá sequência, Kardec dá sequência a uma série de
de questionamentos para compreender com mais profundidade a relação da evolução espiritual com a necessidade do espírito vivenciar a vida nessa dimensão em que nos encontramos, na vida orgânica, na dimensão material. E aí, sobre a primeira pergunta, quais os limites da encarnação, os espíritos respondem de maneira muito inteligente, muito bonita. Eles falam o seguinte, que a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. E aí eles continuam, ainda tem mais 3 parágrafos, e os espíritos respondem a Kardec, na verdade não os espíritos, o espírito de São Luís responde a Kardec que a maneira do espírito se apresentar enquanto figura corporal varia de acordo com o seu estágio de evolução espiritual e em que mundo ele se encontra. Aqui, de maneira resumida, ele explica que quanto mais desprendido da matéria, ou seja, quanto mais o espírito ele se encontra elevado, moral e intelectualmente, menos ele necessita da experiência material para expressar a sua condição espiritual e menos aproveitamento ele vai ter de uma experiência mais grosseira, digamos assim, mais materializada, como temos nessa dimensão em que nos encontramos. E então aqui o espírito de São Luís ele explica que o espírito vai se depurando ao longo do processo evolutivo a ponto de não mais necessitar de um corpo material como esse, e o nosso perispírito, ou seja, o nosso corpo espiritual, ele vai se refinando, ele vai se depurando ao longo do tempo, a ponto de no próprio mundo espiritual ele se encontrar em frequência material muito sutil, a ponto de não mais então necessitar de um corpo para se manifestar, somente pensamento, somente sentimento. Inclusive o que é informado nesse texto, nessa mensagem de São Luís, é que a vida numa condição material mais refinada, mais depurada, mais etérea, é possível em outros planetas, de uma maneira diferente das partículas bioquímicas se aglutinarem, se organizarem na formação de novos corpos. E na sequência, no item 25 e 26, a pergunta de Kardec ao espírito de São Luís é a respeito da necessidade. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E no começo aqui, então, da resposta de São Luís, a gente já percebe a lógica do raciocínio do mundo espiritual mais elevado. Ele fala o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E na sequência ele continua falando sobre a relação da perfeição de Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, no acompanhamento da aplicação, de suas leis ao longo da vida nessa dimensão. Então a gente percebe aqui que os espíritos eles explicam que se faz necessário nós voltarmos para a dimensão material da vida para desenvolvermos as nossas habilidades, para desenvolvermos atributos mais elevados da vida. Quais são esses atributos? Atributos morais, atributos intelectuais, conhecimento técnico a respeito de determinado assunto, seja na área, por exemplo, de exatas, ou de humanas, ou da saúde, ou no campo da espiritualidade, e ao mesmo tempo, do lado das questões morais, desenvolver a indulgência, desenvolver o amor ao próximo, desenvolver a misericórdia, a indulgência e outros atributos morais necessários para a elevação do espírito que foi criado simples e ignorante,
a ponto dele lá no futuro se aproximar cada vez mais à essência da vida, a Deus, como nós chamamos no cristianismo. Então, são mensagens muito bonitas, muito profundas, onde a gente vê de maneira concisa essa lógica da reencarnação como ferramenta essencial na construção desse conceito de reino de Deus que Jesus aprimorou na sua época, e dizemos aprimorou porque já era um conhecimento, um conceito que vinha das tradições antigas do judaísmo, mas a maneira de compreender variava muito entre as pessoas, entre os fariseus e os saduceus, que eram os líderes intelectuais do judaísmo da época. E Jesus ele aprofunda esse conceito de reino de Deus, ou reino dos céus, como eles falavam, de maneira a permitir que as pessoas compreendessem que o reino de Deus ele não seria imposto de maneira bélica, de maneira forçosa, de maneira agressiva, como num ato de guerra, de agressão entre povos, em que um dos dois lados pudesse impor um reinado de paz e de elevação a Deus por meio das armas. Era o que muitos judeus esperavam na época de Jesus, e alguns esperam até hoje, mas não necessariamente hoje em dia eles falam sobre a questão de violência para impor esse reino. Mas na época de Jesus era muito comum esse ponto de vista de que era necessário a imposição pela força, de um modo de enxergar, de compreender a vida e impor uma maneira de viver mais pacífica, mais serena entre as pessoas, como se fosse possível, pela força, pela beligerância, construir uma sociedade mais pacífica, mais tranquila, mais elevada. A história já demonstrou que não, que isso é muito difícil de ocorrer, pelo contrário, gera incertezas, mágoas, sentimentos inferiores em quem foi derrotado, e mais cedo ou mais tarde as retaliações voltam a fim de equilibrar as desavenças do passado, do ponto de vista, né, de uma compreensão moral mais baixa, mais tacanha da vida humana. E aqui Jesus, então, junto com os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundam ainda mais essa compreensão, mostrando que o reino de Deus ele começa como uma semente lá no coração de cada um de nós, que pode ser cuidado com muito carinho, e que esse cuidar, esse esforço constante na aplicação dos preceitos de Jesus faz com que essa semente brote e começa a se desenvolver como uma árvore cada vez mais frondosa, e que quanto mais crescer, mais se aproxima de Deus, mais se aproxima da culminância da vida espiritual, numa sensação de paz e de amor incondicional, que é possível nós adentrarmos esse mundo, a exemplo de outros líderes, de outras figuras espiritualizadas, como Chico Xavier no Espiritismo, como Madre Teresa de Calcutá entre os católicos, e tantas outras figuras como Mahatma Gandhi, 50, 70 anos atrás, entre os hindus, e pessoas anônimas, heróis anônimos que foram e que são exemplos no dia a dia de portadores dessas ações práticas de amor ao próximo, de nada esperar em troca, e de permitir que esse sentimento, essa compreensão de vida mais elevada se expresse naturalmente em nossas vidas. Então, meus amigos, essa foi a reflexão de hoje, dando sequência então ao capítulo 4, em que o título é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se Não Nascer de Novo, em que abordamos aqui os itens sobre as necessidades e os limites da encarnação, como que a espiritualidade explica a necessidade real que temos de voltar para essa dimensão bendita da vida para desenvolver os atributos mais elevados do espírito por meio das experiências, por meio dos acertos, dos erros tão necessários para a nossa compreensão.
Então, meus queridos amigos, nós vamos parar por aqui a reflexão de hoje e vamos fazer uma vibração de 2, 3 minutos para também agradecer o dia que tivemos hoje. Então vamos sentar numa posição confortável, tranquila, fechar os olhos e respirar profundamente para agradecer a oportunidade que tivemos hoje, ao longo do dia, de poder ter novas experiências, novas abordagens e poder sentir um pouco mais a vida em nossas ações. E por isso somos profundamente gratos, querido Deus. E nesse sentimento de gratidão também pela reflexão de hoje, por essa aproximação com os ensinamentos de Jesus, que nos orientam no caminho da construção do reino de paz, do reino de amor incondicional, é que vamos pedir coragem a Deus para que essa força possa tomar conta dos nossos corações, possa nos orientar em nossos caminhos, em nossos passos, aplainar a direção que tomamos, para que a experiência seja aproveitada ao máximo, um dia após o outro, pois sabemos de nossas necessidades de aprendizado. E nessa vibração, querido Deus, nós vamos pedir uma bênção especial a todos os trabalhadores de bem, a todos aqueles que se esforçam na construção de uma vida melhor para o semelhante, para aqueles que estão sofrendo, para melhorar a nossa vida em sociedade, aos trabalhadores da saúde, da limpeza urbana, dos educadores, a todos aqueles que de alguma forma se sacrificam na melhoria da vida do nosso próximo, do nosso semelhante. E vamos também pedir que essa vibração possa tocar os nossos corações para que compreendamos cada vez mais as orientações de Jesus em nossos corações e em nossos pensamentos. E deixando essa luz de paz e de amor em nossas residências, em cada cômodo, é que vamos encerrar o encontro de hoje, pedindo que a graça de Deus possa se derramar em todos nós, como pétalas de rosa a inundar os nossos corações, como uma luz a nortear os nossos pensamentos, pedindo humildemente que o exemplo do Mestre Jesus, representante do mais alto, possa nos acompanhar hoje e sempre. Que assim seja. É isso, meus amigos. Prazer em revê-los. Que a gente possa ter um bom dia amanhã, uma boa noite de repouso. E em breve estaremos juntos novamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das atividades do Centro Espírita Vovô Nestor, dos trabalhos sociais que desenvolvemos nas creches e dos cursos, vocês podem entrar em contato com nossa equipe e poderemos conversar melhor sobre os cursos que temos também para estudar o Espiritismo, para estudar o Evangelho. E será uma honra e muito bacana nos vermos por lá, tá bom? Então um beijo a todos, um abraço a todos e fiquem com Deus, pessoal.